A paz do Senhor Jesus, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Planos do Altíssimo. Hoje eu estou aqui com vocês porque eu quero trazer uma recomendação de livro, que é o livro O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração, do pastor Luciano Subirá. Gente, esse livro aqui, eu quero recomendar ele porque ele me fez ver o falar em línguas, a oração em línguas, de uma forma totalmente diferente. Eu, antes de ser batizado com o Espírito Santo, a oração em línguas era algo que eu achava que era só no transbordar do Espírito que ocorria. Porque eu via as pessoas à minha volta, quando, por exemplo, eu estava na igreja, e aí eu via uma irmãzinha lá que se foi cheia do Espírito Santo, e ela começava a falar em línguas. Ou alguém que estava atrás começava a falar em línguas alto, e eu sempre via essa cena. Então, para mim, línguas estranhas era o transbordar do Espírito. Não era algo que era para ser feito, né, fora do transbordar, no momento normal. Então, para mim, não tinha essa utilidade. E, a partir do momento que eu li esse livro, e também outras pregações do pastor Luciano Subirá, a minha mente abriu para esse assunto. Gente, sério, isso aqui vale muito a pena. É um livro barato, mas ele tem muito a oferecer, porque a partir do momento que eu li esse livro aqui, ele me desmistificou no meu coração muitos mitos sobre línguas estranhas. Um deles é esse exato que eu acabei de falar. Línguas estranhas não é para ser falado somente no momento que você está cheio do Espírito Santo, transbordando da unção de Deus ali, na presença do Senhor. Não é somente nesse momento. Então, Luciano Subirá traz aqui para a nossa elucidação o motivo do falar de línguas estranhas. Tudo que Deus nos deu é para ser usado, tem um motivo, tem um objetivo. Não é simplesmente porque Ele quer que a gente tenha somente nos momentos X e Y. Por que o Espírito Santo veio sobre os discípulos no Pentecoste e eles começaram a falar línguas estranhas? Somente para fazer um rebuliço, mostrar que o Espírito Santo estava ali? Claro que não foi isso. A gente vê qual foi o objetivo daquele falar de línguas estranhas, que os povos, os incrédulos daquela região que estavam ali observando os discípulos, eles entenderam na linguagem deles, eles ouviram ali a pregação do evangelho, um em cada língua, né? Eles ficaram assim, poxa, nós somos de tal e tal, tal nação, nós estamos ouvindo nossas próprias línguas, e esses varões são galileus, como pode? Então, aquele momento ali foi o Espírito Santo usando o falar em línguas estranhas, que nesse caso foi o dom do sinal do incrédulos, que o Luciano Subirá diferencia muito bem. Então, é muito útil isso. Mas o que mais chama a atenção do livro é exatamente a linguagem de oração em línguas. Deixa eu mexer a câmera aqui. Pronto. Por exemplo, quando em Tessalonicenses Paulo fala orai sem cessar. Por que ele falaria uma coisa que a gente não conseguiria fazer? Então, assim, Deus não manda fazer coisas que é impossível para a gente fazer. Ele fala, ele nos orienta coisas que nós podemos fazer. Então, por que Paulo falaria, inspirado pelo Espírito Santo, orar sem cessar, se a gente não pudesse fazer isso? Ele mostra qual é o papel do falar em línguas nesse caso. Porque a gente, né, a gente sabe que, né, principalmente nesse mundo agora que a gente está vivendo nessa época, é impossível orar sem cessar, porque a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ir para a igreja, a gente precisa pregar o evangelho, precisa estudar a Bíblia. Então, assim, é impossível você orar sem cessar, porque você está aqui fazendo um trabalho, ou você está falando com uma pessoa, como é que você vai orar naquele momento? Não tem como, né? E aí ele diz exatamente o papel da oração em línguas nisso, que é a oração em espírito. Então, a partir do momento que você... Porque Paulo fala que se eu oro em línguas, meu espírito ora. Então, você está usando o seu espírito para orar a Deus, e é uma oração perfeita. Então, no momento que você está ali trabalhando, fazendo alguma coisa que você não pode orar naquele momento ali, ou até pode, só que ficaria difícil e tal, você pode usar a oração em línguas. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo ora por nós e ele nos ensina a orar como convém, porque nós não sabemos. Ele nos ajuda e usa gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, não é nem uma fala, né, línguas estranhas, é só um gemido do Espírito Santo, o Espírito Santo incentivando o nosso espírito, inspirando o nosso espírito a orar. Então, ele fala sobre isso. Como se liga essa ordem de orar e sem cessar a o falar em línguas? Porque em todo momento que você está trabalhando, você pode ali parar e ficar falando no seu íntimo. Né? Você está trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, você vai lá e começa a orar em línguas estranhas, e aí você, baixinho ali, começa a se edificar, e Deus vai trabalhando na sua vida. Porque a obra do Espírito Santo, ela tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Então, Deus nos deu esse dom para nós usarmos. Então, como eu estava falando, cheguei até aqui porque eu disse que antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu achava que falar em línguas era somente para o transbordar. E depois que eu li esse livro, que eu vi outras pregações dele, Luciano Subirá, eu vi que realmente não é somente no transbordar. É para ser usado o tempo todo, é para orar sem cessar. Nos momentos que você não consegue orar com entendimento,
através da sua alma, né, que é onde estão as emoções, o entendimento, tudo, conhecimento, você usa o Espírito para orar por você. O Espírito Santo inspira o teu Espírito a orar ao Senhor o perfeito louvor. Então, essa é só uma pincelada do que o Luciano Subirá fala desse livro, mas tem muitas outras coisas. Ele fala também dos benefícios da oração em línguas, como que você pode ser edificado, né, ao praticar isso sempre na sua vida. Então, eu quero deixar essa recomendação desse livro, O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração do Luciano Subirá. É um livro que eu paguei, se não me engano, eu paguei R$16, R$17 nele, mais um fretezinho lá irrisório, mas vale super a pena, gente. Super indico, ele é pequenininho, então assim, é um livro de bolso, né? Tem deixa eu ver aqui, 176 páginas. E as páginas são curtinhas, ó, não é tanto texto. Tá vendo? Acabei deixando cair aqui. É um livro bem pequenininho, mas ele tem muito conhecimento aqui, né? Isso aqui é para mastigar mesmo, gente. Isso aqui é para ler, mastigar. E eu creio que, através da leitura dos textos que o Luciano Subirá traz desse livro para a elucidação à luz da palavra, você que está vendo esse vídeo possa ser edificado. Então, quero deixar essa recomendação. Vou deixar um link aí na descrição, se você quiser baixar pelo meu link. Mas, se você não quiser, você pode pesquisar em algum outro lugar aí. Vou deixar no Mercado Livre, que foi onde eu comprei. Mas você pode comprar em qualquer lugar que você sentir melhor. Inclusive, tem até do próprio Luciano Subirá, ele tem uma loja online que você pode comprar, se não me engano é orvalho.com, né? Não sei se é a loja orvalho.com, mas enfim, pesquisa aí que vai dar certo, gente, tá? Então é isso, muito obrigado por ficar comigo mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Então comenta aí já que horas que você está vendo esse vídeo e diz aí que a sua experiência, se você já leu esse livro, se você não leu, e se você já leu, qual foi a sua experiência ao ler esse livro, tá? Gostar muito de te responder, tá bom, meu querido, minha querida? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, que você possa ser edificado cada dia mais pelo Espírito Santo. Amém?